Olá, pessoa linda que me ouve, pessoa linda que me assiste. Hoje nós vamos falar de riscos e oportunidades, né? Que foi uma das grandes novidades que teve aí com o advento da versão 2015 das normas ISO 9001, ISO 14001. E então, que delícia, ó, cheirinho bom de churrasco. Vai amanhã, Coisa boa. Então, tudo começa com o seguinte: primeiro de tudo, nunca se desassocia risco de oportunidade, tá? A oportunidade ela é inerente ao risco. Tem um artigo, um paper no portal da ISO. Eu fiz uma tradução livre dele e quem quiser depois me manda uma mensagem de e-mail, ou então um WhatsApp, que eu vou enviar para vocês, tá? E vou exemplificar aqui o que esse paper ele fala. Então aqui eu tenho, né, uma avenida onde eu preciso atravessar, certo? Depois eu vou parar lá naquele lugar onde eu vou fazer o meu circuito de caminhada. Aqui eu tenho uma faixa de pedestre, ou seja, se eu atravessar na faixa de pedestre, eu estou minimizando a probabilidade de ser atropelado, né? Então, por exemplo, agora não vem nenhum carro, então eu atravesso tranquilamente, certo? E agora, o que acontece? Eu posso simplesmente continuar a minha travessia aqui, né? Eu já estou perto, eu posso economizar um tempo. Então eu tenho aqui uma oportunidade relacionada com o quê? Com o minimizar o meu tempo de travessia. Porém, se eu tiver um objetivo que é chegar do outro lado são e salvo, a probabilidade de eu ser atropelado, ela se potencializa, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a oportunidade daquela travessia de pedestres ali, para eu minimizar a probabilidade de eu ser atropelado e não alcançar o meu objetivo, certo? Muito bem. Magalhães falou em objetivo, então é preciso conceituar o risco. Se a gente pegar o que está conceituado na ISO 9001, ou melhor dizendo, na ISO 9000, olha só, estou atravessando na faixa, o pessoal parou, tá vendo só? Tem aqui um casal, um senhor com uma filhinha na frente, logo em seguida eles assumem. Então vamos lá. A ISO 9000 ela define risco como sendo efeito da incerteza. Cara, mas se a gente para e pensa, efeito da incerteza como assim, né? Então é preciso analisar uma outra definição que está associado com o quê? Com a ISO 31000. A ISO 31000 é a norma de gerenciamento de risco, de gestão de riscos. E lá na ISO 31000 ela define risco como sendo efeito da incerteza no objetivo ou nos objetivos. Olha como que a coisa muda totalmente de figura, né? Agora eu tenho três elementos fundamentais: um objetivo a ser alcançado, uma incerteza que impede o objetivo de ser alcançado, e se porventura essa incerteza acontecer, qual é a consequência, qual é o efeito? Nossa, mudou totalmente de figura agora, não é verdade? Para cada objetivo, eu posso ter algumas incertezas. Para cada incerteza, eu posso ter alguns efeitos. No caso, por exemplo, qual que seria o objetivo? Atravessar a rua, chegar do outro lado, são e salvo, certo? Se eu aproveitasse e atravessasse aonde eu estava ali logo no começo, a probabilidade de o evento acontecer e me atropelar seria grande. Então o que eu fiz? Eu aproveitei uma oportunidade. Eu até sou meio contra a ISO usar essa abordagem de oportunidades aí, né? Confunde com aquela tal de análise SWOT. E essa análise de risco não tem a ver com aquela análise SWOT, que tem muito mais a ver com aquela oportunidade com análise mercadológica, tá? Então, gente, objetivo: chegar do outro lado são e salvo, né? Aí eu
Se eu fizer uma travessia de maneira desembestada, ou seja, cheguei ali e já saio atravessando, né, de maneira desembestada. Ora, a chance de eu alcançar esse objetivo, ou seja, a incerteza de alcançar esse objetivo, né, ela diminui, ela potencializa. Né? Porque quais são as incertezas aí no caso, né, principalmente? Ser atropelado. E se eu for atropelado, quais são os efeitos possíveis? Tá, eu posso ser atropelado de maneira leve, de maneira suave, mas também posso ser atropelado e sofrer uma lesão mais grave, né? Mais uma quebra de uma perna, um braço, uma coisa do tipo. Sofrer aí uma lesão ainda mais grave e ficar paraplégico. E a pior de todos os cenários seria morrer. Então eu tenho aí praticamente 4 efeitos para uma incerteza que seria ser atropelado. Então, numa análise de risco, eu preciso agora pegar esses 3 elementos e fazer alguma coisa com eles. Para isso, é fundamental que exista uma matriz de risco. Senão, essa análise não vai servir para nada. Né? E essa matriz de risco, ela pode ser uma matrizinha simples, do tipo 1, 2, 3, né? Matriz 3x3. Né? Sendo que, por exemplo, no caso de gravidade, 1 pouco grave, 3 médio grave e 2 médio grave e 3 o maior nível de gravidade. E também eu tenho que analisar qual é a chance, a probabilidade da incerteza acontecer, ou seja, de eu ser atropelado. Também numa proporção dessa maneira, né? 1 pouco provável, 2 uma média probabilidade e 3 alta probabilidade. Muito bem, então se eu sair desembestado, provavelmente a chance de eu ser atropelado, ela vai aumentar, a probabilidade vai ser um nível 3. Né? E aí, dependendo da gravidade, pode ser, por exemplo, uma pior de todas, que seria, né, morrer, virar óbito. E aí eu teria, por exemplo, uma análise chamada de risco puro. O risco puro não leva em consideração controles existentes. Mas é óbvio, certo, que eu não sou nenhum suicida. Então o que eu faço? Eu analiso os riscos, certo? Olho para um lado e para o outro, vejo que não vem nenhum carro e atravesso. Esse controle existente minimizou a probabilidade de ocorrência, certo? Para, digamos, um nível 1. Então, quando eu diminuir a probabilidade de ocorrência, a gravidade continua sendo a mesma, porque se eu for atropelado, eu posso virar óbito. Mas eu coloquei o quê? O controle em ação. Quando a gente coloca o controle em ação, a gente faz uma outra análise de risco chamada risco efetivo. Então, qual que é o risco efetivo? Ele leva em consideração os controles existentes. No caso, eu vou tomar cuidado, olhar para um lado e para o outro, ver se não vem nenhum carro, e aí sim atravessar. Mas lembre-se que eu estava atravessando de maneira desembestada, fora da faixa, e aí eu posso agora, a partir da análise do risco efetivo, aproveitar uma oportunidade, que é o quê? Atravessar na faixa de pedestres. Então, quando eu aproveito essa oportunidade, ou seja, eu executo essa ação, para mim esse é o termo mais apropriado, tá? Execução de uma ação, eu simplesmente minimizei ainda mais a probabilidade de ocorrência de alguma gravidade, da incerteza, não é verdade? Então, com essa minimização da probabilidade de ocorrência da incerteza, eu minimizei ainda mais a possibilidade desse risco aí, né? A probabilidade de ocorrência desse risco. Então, a oportunidade, gente, ela está inerente ao risco, tá? Não se desassocia a oportunidade de um risco. E aí, após eu adotar essa ação, ou seja, eu aproveitar essa oportunidade, eu vou avaliar agora aquilo que a gente chama de risco residual. Então, na análise de risco residual seria, digamos, o último estágio da análise de risco. E aí eu posso concluir que todo esse estudo de risco, toda essa análise de risco, certo? Me conduziu a um risco que agora está sob controle. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da dica, certo? E é isso aí.
Beijos. Fui. Você vai, tá?